em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós te bendizemos por todos aqueles que já estão aqui, por aqueles que estão por chegar, Senhor, traz em segurança até aqui, Senhor, e aqueles que não puderam vir, Senhor, que a tua paz e a tua graça esteja sobre a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade nesse lugar para fazer tudo o que te apraz. Esse lugar é teu. A nossa vida é tua. Fique à vontade. Fale através de nós. Fale conosco nessa noite. Não nos deixe, Senhor, sem ouvir a tua voz, sem entender a tua palavra nessa noite, Pai. Por tudo isso, Senhor, queremos te bendizer pela vida dos pastores que estão aqui, Senhor, que o Senhor seja com cada um deles, que o Senhor os abençoe, os encha, Senhor, com a tua graça, Senhor, a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Vamos adorar o nome do Senhor, amém? Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
Glória a Deus, as palmas bem alto para o Senhor Jesus. Pedir que o Senhor Jesus nessa noite venha nos abraçar. Glória a Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia.
Aleluia, as palmas para o Senhor bem alto. Não há um outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver e a Ele se render. Não há outro, não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu, na cruz vida nos deu, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo
Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostam para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Aleluia. As palmas bem alto para o Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor é um Deus abençoador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Nós queremos, Senhor, nesse momento, Pai, receber a Tua palavra, Pai. Nós temos um coração voltado para a Tua palavra. Nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gente, vocês podem assentar, fiquem à vontade. Vocês perceberam que nós fizemos rápido essa parte, porque nós queremos aproveitar esse tempo aqui. O pastor Alexandre também veio de lá, ele disse, eu quero aproveitar mais um pouco, né, dessa palavra que vem nos trazer mais entendimento das coisas de Deus. Então, eu quero já passar a palavra para o pastor Paulino, para que ele possa ter tempo para trazer tudo o que Deus tem para você. Preste atenção. Preste atenção, porque nós temos uma palavra de Deus para hoje. Sinto muito por quem não veio, mas você é o privilegiado da noite, amém? Aproveite esse tempo, receba, você vai receber um ensinamento tremendo de Deus, amém? Nós já combinamos aqui que a palavra é exatamente aquela que o Espírito Santo determinar, né, pastor? Então, estamos tranquilos quanto a isso, amém? Fiquem bem na paz. Eu chamo o pastor Paulino, então. Quer apresentar a excelentíssima também? Amém. Obrigado. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Paulino. Eu sou pastor da Comunhão Cristã Aba em Umuarama, Paraná. A minha esposa Eva. Eu tenho 3 filhos. 2 casados, 3 netos, 1 solteiro. E um filho solteiro. E estamos aqui no Rio Grande pela primeira vez, a convite do pastor Alessandro, né? E já conhecia também o pastor, aqui, isso. Já conhecia o pastor, me ajuda aí. Pastor Hélio, e ele foi lá em Carazinho e falou assim, você não quer ir lá? Aí o Espírito Santo confirmou, nós iríamos embora hoje de manhã. E aí então estamos aqui para ir embora amanhã cedo. Eu tenho uma palavra ao teu coração. Queridos, você é a noiva de Cristo. Amém. Ninguém tem maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Ninguém te amou como Jesus te amou. Você vai casar com Cristo. Existem os 5 ministérios na Bíblia, mas a igreja não vai casar com nenhum pastor, a igreja não vai casar com nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum mestre e nenhum evangelista. Esses homens de Deus, levantados por Deus, são homens que são direcionados pelo Espírito Santo para aperfeiçoamento da igreja, mas a igreja vai casar com Cristo. Ele te ama. E eu tenho uma palavra que vai mudar a sua vida, se você receber no teu coração. Ela está em Marcos capítulo 8, versículo de 10 a 21. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo de 10 a 21. O título dessa mensagem é Do Nada para o Nada e do Nada para o Tudo. A igreja pode dizer amém, pode dizer glória a Deus. Amém quer dizer que assim seja. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Então quando você diz aleluia, você está dizendo louvado seja Deus. Quando você diz amém, você está confirmando que você recebe isso.
E se você quiser ainda mais, você diz lambano, que é uma palavra no grego para receber. Então eu quero ensinar essa palavra. Pastor Alessandro, vem aqui um pouquinho, rapidinho. Olha o que é lambano. Lambano, melhor dizendo, é você sem ser lambano. Recebe de qualquer jeito. Aí. Se você recebe de qualquer jeito, eu posso tirar de você. Agora, ele vai receber lambano agora. Recebe lambano. Ele pega e segura. Ó. Aí eu não consigo tirar dele. É isso que é lambano. Então, eu gostaria que você pegasse essa palavra para você, porque ela vai mudar a sua vida. Diz assim a palavra. Se estiver aqui, eu vou ali depois, tá? Mas vamos na que está aqui. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento dos fariseus e fermento de Herodes é porque tanto um quanto o outro queria que Jesus fizesse um milagre só para ele ver. Se eles fizessem um milagre, se Jesus fizesse um milagre na frente dele, para demonstrar que tinha um milagre, então eles criam. Esse é o fermento dos fariseus e de Herodes. Pelo que eles arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus percebendo isso, disse-lhes: por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvido não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando partiu 7 para os 4.000, quantas alcofas ou cestos cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? Amados, eu quero conversar com você um pensamento bíblico do nada para o nada. Eu quero acompanhar com você, quero que você acompanhe comigo os discípulos, alguns períodos da vida desses discípulos. Período em que eles não tinham nada, nem para comer. E períodos que eles chegaram a ter muito para comer. Período que eles chegaram a ter pouco para comer. E períodos que eles tiveram menos pedaço e depois nada de novo. E depois, do nada, eles foram para o tudo de novo. Talvez você vai se identificar com alguma coisa, mas o meu propósito aqui é que você saia do nada para o tudo. Então, nessa mensagem, vamos ver diversas narrativas que contam algumas experiências de quando os discípulos caminhavam com Jesus. Tempos em que eles não tinham nada para comer. Eu quero abrir um parênteses aqui e te explicar algo para você. O português é como se fosse o primo pobre do grego. Porque uma palavra em português, ela tem o mesmo significado. Mas no grego, tem várias palavras, vários significados daquela palavra. Então isso significa que se você ouvir conhecimento, por exemplo, no português, é conhecimento. Mas no grego, existem 4 tipos de conhecimento. Se você ouvir amor no português, você vai ver amor. Mas no grego, tem um amor de filéu, um amor ágape, um amor eros, né? E tem mais alguns tipos de amores aí, da palavra que traduz para a palavra amor. Então, uma coisa importante aqui,
é que o grego, ele enriquece aquilo que o Senhor quer falar. E Jesus, ele está aqui com os seus discípulos, ele está falando, lembrando eles de algumas pescas que eles tiveram, de algumas multiplicações que eles tiveram na vida deles, alguns milagres que já tinham acontecido na vida deles. E agora, novamente, eles estavam necessitando de ter um milagre, mas não conseguiam crer. Às vezes, você passou por situações difíceis na sua vida no passado, e Deus fez um milagre para você, e agora você está passando novamente por outra situação difícil, e você está de novo murmurando. Porque o mesmo Deus que fez o milagre há 10 anos atrás, Ele faz hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas parece que a cada situação difícil, nós esquecemos do que Jesus já fez. E é isso que Jesus está falando com os discípulos. Não lembra quando eu multipliquei o pão lá? É isso que Jesus está falando. Lembra os milagres que eu fiz? 5 pães, 5.000 comeu, sobrou 12. Depois 7 pães, 4.000 sobrou, 4.000 comeu e sobrou 7. Por que vocês estão aí de novo perguntando se tem pão ou não tem pão? Jesus está dizendo, quem anda comigo sempre tem pão. Mas por que eu falei do grego e do português? Porque há uma palavra que diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e todo mundo fala, nada me faltará. Então a tradução que eles encontraram, porque o Antigo Testamento é hebraico, ok? Depois que eles traduziram tudo para o grego, mas no hebraico a palavra ali é ló, que significa, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Então, no original, não é que não vai te faltar nada. Quem não vai te faltar em qualquer situação é o pastor. Ali Jesus está dizendo, eu sou o seu pastor e não importa a circunstância que você viva, eu sempre vou estar com você. Essa é a tradução correta ali. Pastor, prova isso. Aqui, Jesus, numa das multiplicações dos pães, Jesus disse assim, eu estou há quase 3 dias com esse povo e eles não têm nada para comer. Pois bem, estava faltando até a comida, mas o pastor não faltava, o pastor estava ali. E aí, porque o pastor estava ali, a comida veio. Então é só uns ajustezinhos que precisamos fazer. Porque senão você vai dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí começa a faltar, você começa a murmurar contra Deus. Deus, eu vou na tua igreja, eu até dizimo e oferto, mas está me faltando isso. E não é essa a questão. É o pastor que não te falta. Então, se você tiver esse entendimento, o pastor vai manifestar a glória dele na sua vida e tudo será suprido. Irmãos, nós precisamos entender que existe uma bênção maior, que as bênçãos menores estão tudo dentro dela. Por isso que a Bíblia diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, diga comigo, espirituais. Mas de repente você não precisa de uma coisa espiritual, de repente você precisa de uma coisa material. Então, a bênção espiritual é a bênção maior, aonde todas as bênçãos materiais, emocionais, seja lá, quaisquer sejam elas, já está embutida. Se você recebe a bênção espiritual, vem tudo junto. Diga comigo, carro, casa, dinheiro, é coisa. E aí Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu único filho, como não também dará com ele todas as coisas? O nosso Deus é um doador, é um Deus abençoador. Deus pegou, vocês gostam de peixe? Eu gosto de peixe, de comer peixe. Deus criou os rios com tudo que está ali. Os rios, a água criou tudo, os seres viventes que estão lá, os peixes. E Deus deu para o homem, tudo para você. Deus criou os mares, formou os mares e ali deu tudo que está lá para o homem. Imagine as frutas perfeitas. Deus fez as frutas perfeitas, a que você gosta.
e deu para o homem. Deus é um doador. Por isso que Paulo fala, é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, você se assemelha a Deus, que é doador, que dá. E aí, complementando isso, Paulo fala assim, aquele que não poupou o quê? Não poupou os peixes, não poupou os alimentos, não poupou, como não, e a última doação de Deus, a grande doação, foi o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Como não dará para vocês também todas as coisas? Eu não vim trazer conhecimento só para você, eu vim trazer entendimento. Porque quanto você conhece, você não pratica, você só pratica aquilo que entende. E se você entende, você tem. Queridos, então aqui falei a questão da língua aí, né? E nós temos que tomar cuidado. Descobrimos então, nesse texto que nós estamos lendo aqui, eu vou falar sobre a primeira pesca milagrosa, eu vou falar sobre a primeira multiplicação de pães, a segunda multiplicação de pães e a segunda pesca milagrosa. Vocês já ouviram falar com certeza? Então, na primeira pesca milagrosa, Jesus, ele chega para os discípulos e pergunta, tendes alguma coisa para comer? E eles dizem, não. Diga, nada. É a minha mensagem, nada. Então, queridos, Jesus, vocês conhecem a história e eles pegam muitos peixes com abundância. Então, eu quero dizer para você, tem tempos em que eles não tinham nada para comer, Jesus chegou e falou com eles, teve a pesca milagrosa e agora eles têm com abundância. E eu quero falar alguma coisa sobre isso. Nós descobrimos com isso que nem só em circunstâncias ruins podemos afundar, e sim também quando somos abençoados. Não só os momentos ruins, as coisas ruins nos afundam, mas as bênçãos de Deus também afundam. Espera aí, quando que as bênçãos de Deus afundam? Quando eu não reconheço o abençoador. Quando eu não sou grato por aquele que deu a bênção, então a bênção ela pode me afundar. Com isso eu estou dizendo que quando não estamos preparados para receber as bênçãos de Deus, elas podem nos afundar. Porque a Bíblia diz que eles tinham tanto peixe que os barcos quase afundavam. E as redes se rompiam. Vai guardando todos esses detalhes, depois nós fechamos tudo. Para não afundarmos com as bênçãos, se faz necessário reconhecer que toda boa dádiva provém de Deus. Tudo aquilo que você reconhece, você honra. Tudo aquilo que você honra, você oferta e se dedica. Deixa eu abrir outro parênteses aqui e dizer para você uma coisa. Aquilo que você se acostuma, você desvaloriza. Aquilo que você desvaloriza, você despreza. Aquilo que você despreza, você perde. Se você é casado, olha para sua esposa e ela estiver aí. Inclusive mulher e marido. Quando você se acostuma com a sua esposa, quando você se acostuma com o seu esposo, a tendência é desprezar, não valorizar. E depois desprezar e depois perder. Isso com esposa, isso com carro, isso com emprego, isso com tudo. Com igreja, com pastor. Então, meu irmão, não se acostume com aquilo que Deus te deu. Seja grato por aquilo que Ele te deu. E pare de murmurar por aquilo que você ainda não tem. Sair do nada para o tudo é obra de Deus. E Jesus decidiu abençoar Pedro, porque ele emprestou o seu barco para Jesus pregar a palavra de Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. No entanto, quando aquele que foi abençoado não aciona os princípios da gratidão, da honra ao dono da bênção, inicia um processo que o leva do tudo para o nada novamente. Então, se eu recebo de Deus, mas eu não sou grato, eu não honro Deus na minha vida, o Deus que me deu a bênção, então eu posso ir por nada de novo. Mas o amor de Deus é tão grande, e a graça de Jesus é tão maravilhosa, e a comunhão do Espírito Santo trabalha de uma forma tão tremenda em nossas vidas, que o Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade, para que Ele possa nos abençoar novamente.
Para sairmos do nada para o tudo, se faz necessário acionarmos junto com os princípios de gratidão e honra o princípio de dar. Ouça isso aqui, irmãos. Eu não sei, eu não conheço ninguém aqui, além dos pastores. Eu conheço você em Cristo. Mas assim, é a primeira vez que eu estou vendo vocês. Isso significa, irmãos, que não sei a sua vida, não sei o que você está passando, não sei. Ah, mas eu já estou bem, pastor, então vai ficar melhor. A questão aqui é a seguinte, meu irmão. O milagre que você precisa, Deus sempre vai fazer com aquilo que você já tem. As pessoas têm mania de achar que tem que receber muito para que o milagre aconteça. Não, Deus vai fazer o milagre com aquilo que está na sua mão. Jesus sempre vai perguntar, o que você tem? Moisés, o que você tem? Eu tenho um cajado, então bata na água. O que você tem? 5 pães, 2 peixes. E quanto você tem agora? 7 pães. Guarde. O milagre que você espera vai começar com aquilo que você já tem. Jesus sempre perguntou, o que tendes? Trazei-o a mim. E abençoando, o milagre acontecia. Aleluia. A permanência na bênção depende da continuidade na gratidão, na honra e dar. Mas eu não quero que você faça isso regra, eu não gosto de pregar regra. Eu gostaria que você deixasse fluir de dentro de você a vida de Cristo que é grata. Fluir de dentro de você a vida de Cristo que honra as pessoas. Fluir de dentro de você a gratidão, o dar, o se doar, por livre e espontânea vontade. Quando eu estou dizendo, querido, que eu não gosto de regra, irmãos, entenda. Você faz um curso de casal, e aí a pessoa fala, e tudo bem, pode fazer o curso de casal. E aí você ouve uma regra dizendo assim, você tem que dar uma flor para sua mulher, quando ela tem que lembrar do aniversário dela. Ah, irmão, por favor. Tem mulher que você tem que lembrar o aniversário dela, o aniversário da mãe dela, do cachorrinho, do papagaio. Isso é um peso. Jesus disse que o fardo dele é leve. Então eu deixo a vida de Cristo fluir. O dia que a minha mulher precisar de um presente, o Espírito Santo vai me falar. E esse dia vai impactar ela. Deixa fluir. Irmãos, o passarinho, querido, ele não faz nenhum esforço para voar, porque a natureza dele é voar. Meu Deus. Agora quem vai aquelas asas delta, tem toda uma de regras, você tem que fazer assim por causa do vento, não sei o quê. O passarinho chega e faz assim, e voa. Agora a asa delta tem toda uma regra, você tem que ter um conhecimento técnico. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Para de regra. Deixa a vida de Cristo fluir. Aliás, Paulo diz assim, João Batista diz assim, que eu diminua e que ele cresça. Está errado isso. Que eu morra e que ele viva. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então os cristãos não têm problema de nada, nenhum problema. O problema dos cristãos é problema de vida. Que vida? A vida de Cristo que está em você e você não deixa ela fluir. Está com problema de dinheiro? Jesus é rico. Deixa fluir a vida que a prosperidade vem. Está com problema de saúde? Deixa fluir a vida de Cristo. Cristo tem saúde perfeita. Eu não estou falando que isso vai acontecer na sua vida, porque Paulo diz, cada um recebeu a fé numa medida. Então tem coisas que você vai começar a receber na sua vida, conforme aumentar a medida da sua fé. Pastor, como é que eu aumento a medida da fé? Vou falar. A fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. O que eu faço para aumentar a medida da minha fé? Nada, só ouça a palavra. E descansa o seu coração, deixa fluir. Olha outra coisa importante. O cachorro late, o gato mia e o crente perdoa. É natural do cachorro latir, ele não faz esforço para isso. É natural do gato miar e é natural o crente perdoar. Porque a natureza que está em você não é mais a sua, é de Deus. Ou você não nasceu de novo, então. O que eu estou dizendo, irmãos, é que você não precisa fazer o esforço. Só deixa que Cristo faz. Senhor, flua pelo teu Espírito na minha vida. Tem gente que faz regra assim. Posso ir aqui na frente? Acho que vai pegar ali, né? Pega.
Tem gente que fala assim, o pastor falou que não pode mentir. Aí ele fala assim, ó, segunda-feira, não minto, não minto, não minto, não minto, não pode mentir. O pastor disse que não pode mentir. Na terça, não minto, não minto, não minto, não minto, não minto. Na quarta, não minto, não minto. Na quinta, menti. Ah. Agora, se você falar assim, Espírito Santo, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, porque eu nem sei orar como convém. Mas o Senhor que conhece as profundezas do coração de Deus, toma conta de mim de tal forma, eu libero a minha vida, viva em mim, me ajude. Não é não minto, não minto, me ajuda a dizer a verdade. As mães vão para a igreja e dizem assim, menino, para de correr na igreja. Não é melhor você dizer, filho, na igreja você pode andar? A gente está focando muito no não. Na igreja você pode andar. Larga de ser mentiroso. E se você falar, querido, de hoje em diante, fale a verdade. Meu Deus. Diga comigo, do nada para o tudo. Lucas 5, de 1 a 9, diz assim, certa vez grande, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, que quer dizer que é o mesmo lago de Tiberíades, é o mesmo lago, o mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, diga comigo, 2 barcos. Mas os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Querido, escute isso aqui. Tinha 2 barcos. Jesus escolheu entrar no de Pedro. Eu não sei quantos 1000 habitantes tem aqui nessa cidade. Mas Deus escolheu o seu barco para depositar a bênção nessa noite. Não foi por falta de opção. Tem mais gente aqui nessa cidade. Mas foi você. Meu Deus. Quando ele acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Querido, quando Simão Pedro ele diz mestre, ele está dizendo assim, pastor Jesus, o senhor entende de Bíblia, de pesca entendo eu. E eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Queridos, eles trabalharam a noite inteira, especialistas em pesca, diploma em pesca, e não pegaram nada. Aí vem Jesus e fala, vai agora, lança ali, vai ao profundo. E eles pegaram. Pastor, então como é que é esse negócio? Eles estavam pegando os peixes aqui e os peixes estavam no outro nível. E esse outro nível você precisa de uma palavra revelada de Jesus. Jesus disse assim, lança-te ao largo. Ele disse, Senhor, por causa da tua palavra eu vou fazer isso. Então você não precisa de mais de um diploma, meu irmão. Quer fazer, faz. Mas você não precisa de mais uma faculdade. Você precisa da revelação da palavra na sua vida. Eles não tinham nada, olha só, olha aqui. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. E nada apanhamos, nem para comer. Mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes. Diga comigo, uma grande quantidade de peixes. De modo que as redes se rompiam. Se as redes não tivessem rompido, o barco tinha afundado, irmão. Porque já estava indo a pique, sem romper as redes. Pastor, explica esse negócio para nós. Quando que a rede do crente é fraca? Quando o crente não honra a Deus, não é grato a Deus e não dá. A rede é fraca. Mas se Deus permite que algumas bênçãos não cheguem até você, porque se vier tudo de uma vez, vai afundar você. Pastor, explica melhor. Tem pessoas que se ele ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que ele faz é trocar a mulher. Pode pregar assim aqui, pastor?
Pode? É que tem só uma porta ali, depois vocês não deixam eu passar por ali, depois, e não tem escapatória aqui, né? Tem pessoas que... Entende o que eu estou falando? Se você tivesse $1 bilhão na sua conta, você estaria aqui ouvindo a palavra? Vamos embora, vamos caminhar. Os barcos já estavam vindo a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feita, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Queridos, pastor, mas eu não tenho nem uma semente para dar, não tenho nada, não tem problema. Pedro emprestou o barco dele para Jesus. Tudo que você coloca na mão para Jesus, para pregar o evangelho, valoriza. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pedro não tinha pego nada, mas ele emprestou o barco. E o fato de ter emprestado o barco para Jesus pregar, Jesus não podia ficar devendo nada, então encheu ele de peixe. Pegou o barco vazio e encheu o barco. Eu não sei se vocês têm grupos aqui, mas se você recebe um grupo familiar na sua casa, alguém vai ministrar a palavra, sua casa vai valorizar. Tudo, meu Deus. Eles não tinham nada, então Simão emprestou o seu barco para Jesus pregar e saíram do nada para o tudo. Pastor, não tem nenhuma semente, que nem o pastor falou, semente para semear. Então o que você tem para emprestar para Jesus? Se você emprestar a sua vida para pregar a palavra, a sua vida vai valorizar. Irmãos, antes eu andava com 2 anjos. Hoje eu ando com 5, mais 2 em casa e 3 assistindo diante de Deus. Minha vida ficou preciosa, porque tem guarda-costa. Meu Deus. Quer a tua vida preciosa? Deixa Jesus usar ela. Meu Deus. Diga comigo, do nada para o tudo. Eles não tinham nada, agora eles têm tudo. Segundo ponto que eu quero conversar com você. Diga comigo, do pouco para o muito. Mateus 14, 13 a 21 diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e compre o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-los aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diga comigo, 5 pães. 5.000 comeu. Fora mulheres e crianças que não era contado. Eu quero chamar a atenção para você de algumas coisas. Querido, por que você acha que o milagre não pode acontecer com aquilo que você tem? Porque quando você pega o que você tem, você olha para baixo. Você olha para aquilo que você tem. E quando você olha para aquilo que você tem, você começa a declarar maldição sobre aquilo que você tem. Primeira coisa que você diz: o que é isso para tanta gente? Isso aqui não dá nem para pagar o aluguel. Eu quero abrir outro parênteses para dizer uma coisa para você. Se você dissesse alguns anos atrás que o átomo era a menor partícula da matéria, você tirava 10. Hoje você tira 0. Porque como supõe o nome, ele foi dividido em nêutrons, prótons e elétrons. E os nêutrons, prótons e elétrons são tão invisíveis, mas tão invisível, olha aqui o microfone e a minha boca. São tão invisíveis que você não consegue ver o que sai da minha boca, só ouvir.
as ondas sonoras. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os aions, no grego, os universos, foram criados pelo poder da palavra de Deus. Em Gênesis diz assim, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, ondas sonoras, nêutrons, prótons e elétrons, partículas minúsculas que não dá nem para ver, mas declarada diversas vezes, vai se ajuntando, se ajuntando, se ajuntando e formando a matéria. Por isso que Jesus disse, se você disser a este monte, diga comigo, dizer. Foi o que Jesus falou. Se você dizer a este monte, arranca-te daqui e lança-te para o mar, assim vai ser feito como você disse. Só que tem um detalhe, não duvidar no seu coração. Jesus está dizendo, você pode até duvidar com a tua mente, mas com o teu coração não. Pastor, isso já aconteceu na sua vida? Já. Eu prego aquilo que eu vivo, irmão. Minha esposa está junto aqui, pergunta para ela. Tinha um monte, literalmente um monte, perto da igreja onde nós congregamos lá em Umuarama. E eu passava naquele monte e dizia assim, monte, em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui. Ia embora. No outro dia o monte estava lá. E eu passava de novo. Monte, você vai sair daqui. 1 ano eu fiquei declarando que o monte ia sair de lá. Depois de 1 ano, um dia eu passei, tinha moto, pá carregadeira, tirando o monte. O monte foi revolvido, irmão. Ah, irmãos. E eu declarava, e vai ser construído algo no lugar. Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, em frente ao posto de saúde, em Umuarama, Paraná. Vai lá, tiraram um monte, está construindo, eu não sei se é SESI ou Senai, está construindo alguma coisa lá nesse sentido lá. Por isso que Jesus disse, se você disser e não duvidar no coração. Então, quando você está dizendo a palavra de Deus, você está criando. Você está soltando nêutrons, você está soltando matéria. Por isso que você tem que declarar a Bíblia. Aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Já estou atualizando para o Novo Testamento. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. A sua folha não murcha, não cai, e tudo que ele empreende prospera. Quando você acorda de manhã, você olha no espelho, você diz ali, tão fracassado, ou você começou a declarar versículo bíblico? Eu sou filho de Deus, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus por meio da fé. Eu sou rei e sacerdote, eu sou embaixador de Cristo. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, a minha folha não murcha, não cai, e tudo que eu ponho a mão prospera. Do pouco para o muito. Eles estavam agora com 5 pães, e cada discípulo agora tem 12. Por quê? Porque Jesus não olhou e não amaldiçoou os pães, os 5 pães. Jesus elevou para o alto e abençoou. Meu irmão, você quer sair do pouco para o muito? Abençoe aquilo que está na sua mão. Pastor, eu não quero abençoar, então não amaldiçoa. Diga comigo agora, 5 pães tornou-se em 12 cestos. Quantos discípulos tinha? Então agora cada um tem um cesto cheio. Diga comigo agora, do muito para o menos. Mateus 15, 32 a 38 diz assim, é a segunda multiplicação de pães agora. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. O pastor estava, mas estava faltando o que comer. Aquilo que eu expliquei para vocês. Está em Mateus 15, 32 a 38. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos, de onde nos viriam num deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tem? Jesus só pergunta o que você tem, irmão. Jesus não está querendo ficar incrédulo com você, que nem você às vezes quer ficar incrédulo. Jesus quer saber o que você tem. Jesus não está olhando para o problema, Jesus está olhando o que você tem para eu multiplicar. Ei, olha aqui, olha a dica. Jesus não está olhando para o problema que você tem. Ele está dizendo o que você tem para resolver isso. Eles disseram assim, 7 pães e alguns peixinhos. E tendo ele ordenado ao povo, Jesus fez a mesma coisa, havendo dado graças, abençoou. E aí agora,
alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eu quero chamar a atenção sua, que eles foram do muito para o menos. Sobrou 12 cestos na primeira multiplicação dos pães. Na segunda, sobrou só 7. Quantos discípulos tem? 12. Então, 5 já ficou 100. Dos 7 pães, os discípulos foram para 7 cestos. 5 discípulos ficaram sem cesto. Foram do muito para o menos. Agora, eu quero conversar com você uma coisa que parece que ninguém vê na Bíblia isso, mas olha aqui, ó, do menos para o menos ainda. Este fato que eu vou falar agora aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Até agora eu estava falando quando Jesus estava vivo, naquele tempo. Agora Jesus morreu e ressuscitou, depois da ressurreição de Jesus. Lucas 24, 36 a 43, olha o que diz aqui. Enquanto ainda falavam nisto, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus. Olha a perguntinha básica de Jesus. Tendes aí alguma coisa para comer? Ah, está aqui, né? Tendes aqui alguma coisa que comer? Se Jesus for na sua casa, a primeira coisa que ele vai perguntar, depois de dar a paz, tendes alguma coisa para comer? Jesus está dizendo, você está suprido. Essa é a preocupação com Jesus, que os seus filhos estejam supridos. Porque se você disser que não tem, ele vai suprir. Amados, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram, olha lá. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. Agora eles não tinham nem 5 e nem 7. Tinha só, nem pão tinha. Só tinha um pedaço do peixe agora, assado. Eles comeram tudo e deixaram só um pedaço. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Judeu, ele não come essa parte de trás do peixe, a cauda do peixe. Porque Moisés disse que o judeu, Deus falou com Moisés que levantaria por cabeça e não por cauda. Então o judeu não come nada que é a cauda. O judeu não come rabada, não come rabinho de porco, não come nada disso. Tudo que é daqui para lá eles não pegam. Então se sobrou ali, se tinha esse pedaço, provavelmente era a cauda. E Jesus teve que comer isso. Pergunta por quê? Se Jesus não comesse isso, quando eles fossem por nada, Jesus não podia fazer nada. Porque se você não deixar a vida de Cristo fluir na sua vida, irmão, ainda que você tenha abundância, vai sair do nada para o nada. Por que muitas pessoas não permanecem na bênção continuamente, sempre andando em vitória? Por causa disso. Não é grato. Não honra o dono da bênção. Tem gente que se Deus fazer uma multiplicação de peixe para ele, sabe o que ele faz? Monta uma peixaria e não vem na igreja mais. E fala assim, agora não tem tempo. Meu Deus. Olha o Espírito Santo falando, ó. Jeová está hablando. O qual ele, olha lá, último versículo, por favor, meu irmão, o 43, se você puder. Então lhe apresentou um pedaço de peixe, ó, e ele comeu na presença deles. Por que falou isso? Porque Jesus era judeu. Jesus era judeu, mas agora já estava. Ele é Deus também, né? Já tinha ressuscitado. Jesus teve que comer o pedaço, o resto, digo o resto. Se você não está entendendo, eu vou te explicar uma coisa. A viúva lá, Elias chegou, ela tinha o quê? Só um pouquinho, só um restinho.
Aqui ela falou, um punhadinho de farinha. E aí chega o profeta e diz assim, então, faz um bolo lá, mas para mim. Pega o resto que você tem e faz para mim. Porque se você fizer para mim, você vai continuar tendo. Ali Elias é um tipo de Cristo nesse contexto. Se você pegar o seu restinho e colocar na mão de Cristo, não vai faltar para você. Agora, se você não coloca nada na mão de Cristo, o dia que você chegar a ter nada, não vai chegar a ter nada, eu só estou te orientando para você não chegar lá. Você já viu uma pessoa que um ano ela está lá em cima, outro ano está lá embaixo? Passa 2 anos, ela está bem, depois ela volta de novo para baixo. Essa mensagem não é para acusar você. Essa mensagem é para que você permaneça instável. Diga comigo, do nada para o tudo de novo. Diga amém, aleluia. Porque depois do rabo do peixe, o que tem? Só nada. E eles ficaram no nada, quer ver? Ó? Segunda pesca milagrosa, vou ler aqui. Ó. Olha lá, o João 21. João 21. João 21. Isso, olha lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se. Depois disso, quer dizer, outra vez. A manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo da Galiléia e o mesmo daquele outro que eu falei. E foi assim que ele se manifestou. Olha lá, vai contar a história agora, olha lá. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Pronto, do nada para o nada. Olha lá. Mas, glória a Deus. Mas Jesus tinha comido o restinho do peixe. E porque ele comeu o restinho do peixe, agora ele podia fazer de novo algo na vida dos discípulos. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Aquela vez ele apareceu no meio, quando estava no peixe, no pedaço do peixe. Agora ele apareceu na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, aí a conversa de Jesus. Tendes aí alguma coisa de comer? Responderam? Não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Meu irmão, o mesmo barco, o mesmo mar, e sem Jesus eles não pegam peixe. Com Jesus ele pega peixe. Porque a sua bênção, ela é espiritual. Você está caçando peixe aqui no natural. Você está procurando peixe aqui, o peixe está aqui. Diga comigo, justo, por sua fé viverá. Quer dizer que se você é crente e não vive por fé, você vai morrer. Aqui nesse mundo, você vai ficar doido. Davi estava de um lado, abre um parênteses, Davi estava de um lado, com seu general. General é uma pessoa totalmente racional, estrategista, raciocínio. Do outro lado estavam os filisteus. E daí o general fala para Davi, Davi, meu rei, o que você tem para a gente fazer? O que fazemos? Atacamos, não atacamos? Saímos contra os filisteus? Espera aí, estou parafraseando. Vou perguntar para Deus. E daí, quando ele conversa com Deus, sabe o que Deus fala? Ó, tá vendo aquelas árvores ali? A hora que você escutar cascos de cavalo correndo por cima dela, aí você sai. Você já imaginou chegar num general estrategista e dizer assim, ó, general, é assim, ó, Deus falou comigo. E por onde que a gente vai? Não. Olha, o Senhor disse o seguinte, quando você escutar cascos de cavalo por cima, sai. Irmão, isso é loucura. Por isso que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso que a palavra de Deus você não questiona, você recebe no Espírito. Irmãos, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas abriu a boca e engoliu o peixe, eu acredito.
Pastor, por que não flui? Porque você quer racionalizar aquilo que não é racional. A Bíblia diz, pela fé entendemos. Isso está em Hebreus 11. Pela fé entendemos. Olha lá. Vamos continuar aqui. Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Mas aqui vai ter um detalhe agora. Olha lá. Aquele discípulo a quem Jesus amava, diga João, disse a Pedro, é o Senhor. Quem ama Jesus conhece a voz dele. Conhece ele em qualquer circunstância. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Pedro, lembra que Pedro negou Jesus? Então despido ali não é que ele estava nu, é que tinha uma roupa por baixo. Ele estava sem a túnica. Túnica fala de ministério, ele tinha abandonado o ministério. Quando falou que era o Senhor, ele falou assim, eu quero de novo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 94 a 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Segura aí um pouquinho. Eles estavam lá, Jesus perguntou para eles, o que vocês têm para comer? O que eles disseram? Nada. Mas Jesus já estava assando os peixinhos dele na brasa. Sem eles pegar. Então sabe o que isso significa? Jesus não precisa do seu dinheiro, irmão. Jesus já tem o dele. O peixinho dele já estava assando. Pastor, então por que eu dizimo e oferto? Se você ofertou a sua vida para o Senhor, então você pode ofertar e dizimar. Se você entregou a sua vida para o Senhor, você tem relacionamento com Ele, então você dizima por gratidão, não por obrigação e não por barganha. Pastor, quem que vai sustentar a igreja? Os gratos. Mas você não é obrigado a dar dízimo. Fala aí, pastor. Não é obrigado. Quem que dá dízimo? Aqueles que têm relacionamento com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa, o que vale mais, o dinheiro ou a vida? Eu acho que é o dinheiro. Porque eu nunca vi ninguém desgostoso da vida, sobe em cima de um prédio com um sacão de dinheiro assim e joga para todo mundo lá de cima. Mas jogar a vida ele jogou. Você vem aqui na frente e diz assim, Jesus, eu entrego a minha vida, mas não entrego o dinheiro. O que vale mais, irmãos? Pastor, você tem que me escoltar depois ali. Você está aí, meu irmão? Ao saltar em terra, volta lá, por gentileza. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas. Eu só estou falando isso para dizer que Jesus, ele já tem o peixe dele. A minha mãe falava assim, não sei se aqui vocês comem polenta, mas ele fala assim, ó, quando você foi pegar o milho, eu já estava comendo a polenta faz tempo. Olha lá. Pode continuar, por gentileza. Disse-lhe Jesus. Eu quero que você leia agora, irmão, isso aqui, por favor. Quem está dizendo aqui? É o pastor? O que ele está dizendo? Diga comigo bem alto. Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então, sabe por que os discípulos, quando tiveram aquela pesca abundante, eles foram do nada, da abundância para o nada? Porque eles não dizimaram. Eles não trouxeram nenhum peixe para Jesus do que eles pegaram. Eu já expliquei para você o que é dizimar, é por gratidão. Ou seja, quando eles não deram nenhum peixe, eles não honraram Jesus, não reconheceram que Jesus é o dono da bênção. Porque agora Jesus está falando assim, ó, vê se não faz da outra vez, viu? Traz os peixinhos para mim aqui, olha lá. Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Agora presta atenção na próxima para você ver aqui, ó. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, diga comigo, cheia de 153 grandes peixes. Por que agora está dando o número dos peixes? Porque para você dizimar você tem que contar.
embora, já está bom, né? Está lá, cheia de 153 grandes peixes. Então, agora eles contaram, agora eles sabem quanto que é o dízimo. Na primeira vez eles disseram uma multidão de peixe, mas não contaram. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não... Quando você reconhece Jesus em todos os seus caminhos, a sua rede não rompe. Você não tem perdas no teu trabalho, você não tem perdas na tua colheita, você não tem perdas nos seus negócios. Meu Deus. Aleluia. Os discípulos agora foram do nada para o tudo de novo. Por quê? Porque acionaram os princípios de gratidão, honra e deram com generosidade. Agora eles contaram os peixes. 153 grandes peixes. As bênçãos de Deus é grande. Irmãos, vocês não conhecem bênção de Deus ainda. Nem lá em Carazinho, nem lá em Umarão não conhece, porque é daqui para frente que você vai conhecer o que é bênção de Deus. Às vezes nós temos uma bencinha aí e achamos que, que legal, melhorou minha vida aí, fiz um negócio. Não, irmão, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é abundância. Abundância é quando você tira. Irmãos, significa que se você segue Jesus, aonde você vai dar peixe? Pastor, você é doido? Sou, faz tempo. Porque quem vive pela fé nesse mundo é considerado louco. Só que tem uma coisa, tudo aquilo que eu preciso eu tenho. E tudo aquilo que você precisa, você tem. Pastor, conta um testemunho aí. Eu vou contar para vocês, para você ver como é que é loucura esse negócio, irmão. Eu fui pregar num retiro, e quando eu estou voltando, eu tinha um carro, e aí o senhor falou, porque eu viajo bastante, preciso de um carro melhor, essa estrada está buracada. Então, um dia eu estourei 3 pneus viajando, com um carro baixo. Então eu queria um carro mais alto. E daí, quando eu voltei, o Espírito Santo falou assim, eu estou te dando um carro para você viajar. Falei, beleza. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim, vai lá pegar o teu carro. Falei, é assim? Então vou. Fui lá na concessionária, levei a minha esposa. Eu vi um Civic preto bonito, porque para mim, pode ser que eu mude, mas pode ser, o carro sendo bom, pode ser qualquer um desses que seja preto. Eu gosto de carro preto, mas também não tem problema com outros carros. E aí, ela viu uma caminhonete e falou assim, eu quero essa aqui. Irmão, escuta, você vê que doideira, ó. Eu cheguei em casa e fui embora, vi o preço da caminhonete e fui embora. Crendo. Às vezes vem uma dúvida na cabeça. Escute, pode ter dúvida na cabeça, não pode ter no coração. No coração eu tinha certeza que era meu. Mas quando eu vi o preço, a cabeça quis dar uma... Aí eu peguei, cheguei em casa, falei assim, aí eu estou lá em casa tranquilo, o Espírito Santo falou assim, vai pegar o teu carro. Eu falei, Senhor, então mando como? Até na hora do almoço em casa. Na hora do almoço chegou um irmão e falou assim, pastor, está aqui, esse carro está quitado, dá lá de entrada na caminhoneta. Fui lá e peguei. E depois que eu fiz isso, teve muitas pessoas que creram e trocaram de carro. Querido, carro é coisa, ok? Eu só estou usando como exemplo para você. O que você precisa, você já tem em Cristo. A Bíblia diz, pelo seu divino poder, o Senhor já nos deu tudo o que é necessário à vida e à piedade. É que nós não usamos a fé para isso. Pastor, eu não tenho fé para isso, então não vai pegar o carro. Anda segundo a medida da fé que você tem. Se você não tem fé para comprar uma burquinha, vai. É burquinha bonita que fala aqui? É? Se você não tem fé para comprar uma burquinha, vai comprar um carro. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o justo por sua fé viverá. Eu preciso de um carro. Se eu não tivesse com um carro, como é que eu ia vir de lá para cá? Então, tudo que você precisa. Eu não tenho uma conta abastada de dinheiro, mas se eu precisar de dinheiro, eu tenho. Para pregar o Evangelho. Pastor, quanto você está cobrando para vir aqui? Cobrei quanto, pastor? Nada.
Eu cobrei seu, pastor. Ele falou assim, pastor, nós queremos como igreja abençoar você. Eu falei, tá bom, problema de vocês. O rei sabe dar e sabe receber. Você está entendendo, irmãos? Eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, pregar a palavra. E eu faria isso de graça. Se eu não precisasse de pôr gasolina lá na minha igreja, lá, não precisasse de comer. Entende? Agora eles contaram os peixes, 153 grandes peixes, e trouxeram alguns dos peixes grandes para Jesus. Porque Jesus precisava? Não, ele já tinha o dele assando. Ele já tinha o seu peixe assado. Então, por que Jesus pediu para trazer-lhes algum dos peixes que apanharam? Para ensinar que a permanência na bênção depende do reconhecimento de que Ele é Jesus Cristo, o dono da bênção, de todas as bênçãos, e que pela graça nos deu abundantemente. Ele se fez pobre lá naquela cruz, para que nós fôssemos ricos. Ricos para quê? Você sabe para que serve o dízimo, irmão? Para alimentar. Alimentar quem? O sacerdote. Se tiver cantores tempo integral, os cantores tempo integral. Se tiver obreiros, os obreiros. Se tiver viúva com 60 anos, que não tem mais ninguém por ela aqui no mundo, a igreja tem que sustentar. Quem mais, pastor? Se tiver um estrangeiro perdido e não tiver, a igreja tem que amparar. Depois quem? Os órfãos que temem a Deus. Os que não temem não, mas os que temem sim. E por último, os pobres. Ei, você está aí? Então significa o seguinte, mas quando que eu vou ajudar os pobres? Depois que você pagou o teu pastor. Porque a Bíblia diz, digno do seu salário é o obreiro. Não feche a boca do boi que debulha. Como é que você vai fazer missão na África, que se tem na sua esquina uma pessoa... Meu Deus. Queridos, enquanto houver gratidão, honra pela graça, você continuará recebendo, recebendo e recebendo. Para que receber tanto, pastor? Para dar com generosidade. Pastor, por que você ganhou um carro? Porque eu já dei carro. Se você semeia carro, você colhe carro. Você colhe segundo a sua semente. Enquanto houver gratidão, queridos, você vai receber. Para que mais que eu quero tanto dinheiro? Para as obras vivas que Deus preparou para que andássemos nela. Para que mais? Para você usufruir com a sua família. Para que mais? Para ajudar quem precisa. Eu vou dar esse testemunho e eu sei que esse galardão eu vou perder. Pergunta por que eu vou perder esse galardão? Porque eu vou contar para você. Mas eu vou sacrificar esse galardão para você entender algumas coisas. Quando eu vinha para cá, eu peguei o dinheiro da viagem e comprei um monte de coisa que uma família estava sem nada para comer. E dei para eles, fiquei sem o dinheiro de vir. E aí, eu falei assim, Senhor, onde está o outro dinheiro para eu ir? É assim que eu falo com Deus, irmão. Aonde está outro dinheiro? E no mesmo dia eu estava com o dinheiro no bolso. Porque, querido, se o Senhor já deu, faz sentido? Posso usar você, querida? Faz sentido eu dar de presente para ela essa Bíblia, um exemplo? E ela ficar me pedindo Bíblia? Se eu já dei para ela? A Bíblia diz assim, pelo seu divino poder o Senhor já nos deu, está no passado. Tudo que é necessário para a vida é piedade. Então, se eu tenho fé na palavra, eu não vou pedir para Deus aquilo que Ele já deixou para mim. Eu vou simplesmente dizer assim, Deus, onde está o dinheiro que eu preciso? Aonde está o carro que eu preciso? Aonde está a graça que eu preciso? Aonde está a sabedoria que eu preciso? Pastor, prova isso. Jesus e Pedro. Pedro falou assim, Senhor, nós temos que pagar um imposto aí. Aí Jesus falou assim, eu escondi um dinheiro na boca do primeiro peixe que você pegar. Vai lá e pega. Então tem coisas que você só tem que perguntar, aonde que está? Por isso, irmãos, o Senhor nos deu 3 tipos de presente. Diga assim, 3 tipos. Tem presente que Deus dá só para você e para mais ninguém. Tem presente que Deus dá para você
e é para mais alguém. E tem presente que Deus dá para você, que não é para você, é tudo para o outro. Você é só Deus só depositou na sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Essa irmã aqui, ela está pedindo um dinheiro para Deus, um exemplo. E aí Deus deposita na conta dela, para ela. O banco de Deus é o povo. Ela precisa de dinheiro, Deus... é verdade. O dinheiro que você precisa está com ela. Entrega. Vocês estão entendendo, irmãos? Então você está orando, Deus me faz isso. Aí Deus pegou. Agora eu quero ensinar uma coisa para você. Só existe 2 grupos de pessoas na igreja. Só existe 2 grupos de pessoas na igreja. Diga comigo, os que abençoam e os que recebem a bênção. Mas Deus diz que é melhor dar do que receber. Por quê? Pergunta por quê? Porque se você é aquele que recebe, você vai depender de Deus tocar no coração da pessoa, amolecer o coração dela para entregar para você. Agora, se você é um abençoador, você recebe direto de Deus. Queridos, olha aqui, ó. Por isso Jesus disse em João 10:10, olha lá, a parte B. João 10:10, a parte B. Já estou terminando já, tá? João 10:10, a parte B diz assim, eu vou ler a parte A também. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo, eu vim. Para que todos tenham vida. E a tenham em abundância. É da vontade de Deus que você viva bem. É da vontade de Deus que o Jesus fala assim, entende alguma coisa para comer? Fala, o que você quer? O senhor quer o que, Jesus? Iogurte, Yakult, chocolate, você quer salame, você quer mortadela, você quer presunto, você quer queijo, você quer uma picanha assada, está tudo na sua geladeira. Quem está aí? Quem está aí? Dá glória a Deus, irmão. Olha lá, eu queria que você colocasse essa parte. Irmãos, esses dias quase que eu fiz uma loucura maior ainda. Eu creio tanto nessas coisas assim, que esses dias eu entrei até sem carteira no mercado. A hora que eu fui passar no caixa que eu lembrei que eu não tinha levado a carteira. Aí o Espírito Santo me lembrou, eu fui pegar a carteira. Porque se não tivesse o dinheiro, eu ia crer que Deus ia fazer de outra forma. 2 Coríntios 8:9, por gentileza. 2 Coríntios 8:9. Ok. Se eu ler, você ouve aqui então? Olha lá. Olha lá. Saiu não? Aí, está aí. Glória a Deus pelo nosso irmão. Deus te abençoe. Nosso sonoplasta aí. Olha lá. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo... Rasga essa página da Bíblia, se você não acredita aí, ó. Sendo, se fez, por causa de quê? Por amor, para quê? Pela sua pobreza, vos tornasseis... Lambana, aprenderam aí. Você está aí, meu irmão? O Espírito Santo está me inquietando para falar algo para você. Além disso aqui. Queridos, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Escute. Satanás, ele só vem para roubar. Se você oferecer alguma coisa para o diabo, ele não quer. Ele só pega se ele puder roubar. Ok? Entende isso? A Bíblia diz que ele é ladrão. Se você pegar e falar assim, toque diabo, ele não quer. A prova disso, alguém aqui já foi em centro de macumba? Já foi? Quando a pessoa vai incorporar, a pessoa está lúcida acima, ou eles começam a girar. Não é assim? E aí a hora que a pessoa está assim, ó.
Aí ele entra, porque ele gosta de roubar. É um estupro espiritual. Não é verdade? Isso aí foi o Espírito Santo que me inquietou para falar, não estava ali. Ou senão ele dá pinga, bebida. A hora que a pessoa está quase inconsciente, aí ele entra. Mas o Espírito Santo diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O Espírito Santo não toma mente de ninguém. Por isso você tem que oferecer o seu corpo. Por isso você tem que decidir levantar a mão. Por isso que você tem que decidir pular na presença dele. É você que decide. Ele não vai te obrigar. Mas por que eu estou falando isso? Irmãos, eu não sei o que você vai pensar disso, mas eu também não estou preocupado com isso. Eu nunca me preocupei. Mas o Espírito Santo colocou, é porque alguém aqui foi roubado dessa forma. Entende isso? Alguém foi roubado dessa forma. Queridos, quando se entra num centro de macumba, se cumprimenta as entidades. Como é que você sabe tudo isso, pastor? Meu pai era feiticeiro. Eu era para ser pai de santo. E, aliás, eu sou pai de santo. Meus filhos são santos. Entende? Então, quando você chega lá, você cumprimenta as entidades. Ou batendo o pé, ou batendo a cabeça lá debaixo do altar lá. Alguma coisa você faz para cumprimentar as entidades. Eu não me falo a memória, no Chile, tem um museu, não sei se é museu, algum lugar nesse sentido, alguma coisa nesse sentido. Tem uma porta bem pequena. Então você tem que andar assim, ó, para entrar lá. Você vai entrando assim, quase de joelho. E quando você levanta, você dá de cara com o Deus Sol dos Incas lá. E ele está rindo para você. Ele roubou o teu culto, sem você querer. Você veio assim, ó. Ele roubou o teu culto. Você se curvou diante dele. Sem você, porque ele fez você fazer isso. A porta é de propósito. Sim. Pode fazer. Você falou que o diabo só toma conta numa incorporação, espírito mal, se tu tomar pinga, se tu rodar. E tem mais uma questão. Se você cantar para ele, se você cantar louvores para ele, pontos, pode estar bem justo, bem não, sem beber, sem rodar, você começa a cantar pontos. É o tabaque. Tá? Queridos, o diabo, ele só vai pegar alguma coisa seu se você lhe puder roubar de alguma maneira. Mesmo você tocando os pontos, alguma distração sua, ele vai usar isso para roubar alguma coisa de você. Pastor, o que ele pode roubar? Ele pode roubar o seu marido, pode roubar a esposa, pode roubar os filhos, pode roubar o dinheiro, pode roubar. Tem uma pessoa que roubou matemática. Ela era boa em matemática, ficou ruim depois que isso aconteceu. E eu só estou falando isso porque o Espírito Santo mostrou para falar isso para vocês. Então isso significa que se você vai num lugar, esses dias eu vou explicar para vocês, esses dias eu entrei num lugar, numa lanchonete, e tinha um altar. Quando eu cheguei, o Espírito Santo revolveu. Quando o Espírito Santo avisa, é porque ele tentou roubar alguma coisa de você. E quantas pessoas entram e não têm essa sensibilidade e saem roubado? Eu entendo disso, eu sei disso, porque já aconteceu isso, então está amarrado, solta o que você roubou. E olha a prova disso. Eu peguei, nós sentamos na mesa, e eu disse assim: todo alimento, toda panela que tocar nessa mesa, os alimentos estão abençoados, e nós recebemos com ações de graça. Daqui a pouco, 2 panelas chegou na nossa mesa. Pum, e encostou na mesa. E a hora que eu ia pegar, eles falaram assim: não, isso aqui não é para essa mesa. Levou para outra mesa. Por que tocou ali? Porque eu tinha declarado, só para abençoar para outra família que não entendeu. Não sei para quem que era isso, mas tome cuidado com isso. Eu não estou falando para você ficar vendo fantasma em tudo quanto é lugar, não. Mas se você, a partir de hoje, perceber isso, diga só assim: está amarrado em nome de Jesus, devolva. Pastor, por que você está falando isso? Imagine que um ladrão entra na sua casa. Está imaginando? Você chega lá e diz: pega, ladrão! Ele sai correndo, não sabe? Aí você fala: puxa, expulsei o ladrão. Só que ele foi com o bolso cheio de anel, cheio de joia, ele levou o que roubou. Então você perdeu. Então o que você tem que fazer? Fica quietinho, chama a polícia pega ele,
devolve o que você roubou. Tira tudo do bolso, agora você pode ir embora. Quando vai expulsar um demônio, querido, você pega e sai em nome de Jesus. Não, se ele chegou aqui, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, devolva o que você roubou. E agora você pode ir embora, em nome de Jesus. Não sei para quem era, mas que Deus te abençoe com essa palavra, pastor. Deus abençoe.